Quando a temperatura começa a baixar no sul do Brasil, um movimento intenso toma conta dessa parte do litoral do país. É um ritual secular. A temporada da tainha é um momento único para as comunidades tradicionais de pescadores, principalmente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e um reforço no movimento da pesca industrial. E pela primeira vez, o governo federal estabeleceu um sistema de cotas para controlar os estoques pesqueiros da tainha. Professor, foram feitas uma série de pesquisas, para solicitar a aplicação dessas cotas. E por que a aplicação dessas cotas? Na verdade, depois de muito tempo, nós temos no Brasil avaliações de estoque. As avaliações de estoque foram feitas um total de 3 nesses últimos 3 anos, e elas estabelecem um patamar limite de captura, que é o rendimento máximo sustentável. Então, a partir dali, desse rendimento máximo sustentável, nós podemos determinar uma biomassa que teria segurança de sustentabilidade biológica ao longo do tempo. Ou seja, o que é sustentabilidade biológica numa pescaria? É que a remoção da biomassa, ou seja, a pesca, dentro de um determinado patamar, daria condições da população se regenerar ao longo do ciclo de vida desta. Então, a partir de estabelecimento desses pontos de referência, que é o rendimento máximo sustentável, e na verdade uma parcela dele, que a gente não deve chegar perto por uma questão de segurança, foi estabelecida uma captura que pode ocorrer no nosso país, entenda-se o sudeste e sul do Brasil. Nessa captura foi possível estabelecer cotas. A cota é algo que é válido apenas para a pesca industrial e a pesca artesanal anilhada. Ela não inclui o pescador artesanal, ou seja, o pescador artesanal, aquele de praia, continua tendo livre acesso ao recurso, ou seja, não é controlado um limite de captura. Entenda como acontece todo esse movimento em busca dos cardumes. A partir de abril, a Mugil lisa, nome científico da tainha, começa a fazer um processo migratório. Sai dos estuários do Uruguai e da Argentina, no Rio da Prata, até chegar à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Depois começa a corrida para a desova em busca de águas mais quentes. É quando inicia a safra da tainha, que impacta na economia e na tradição nessa parte da costa brasileira. A chegada dos primeiros cardumes muda a rotina e o comportamento de muitas famílias que têm na pesca artesanal o seu meio de sustento. No Terra e Mar de hoje você vai acompanhar o movimento em torno do peixe mais festejado entre o litoral sul e sudeste do país, os impactos e a preocupação com o estoque pesqueiro da espécie que vem diminuindo a cada ano. Acompanhe numa produção da TV Univale em parceria com o Canal Futura e a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. De maioria católica, as comunidades celebram a abertura da temporada da tainha em 1º de maio, com uma procissão pela praia e uma missa. É para que a pesca seja farta, acreditam os pescadores. É preciso força e paixão para arrastar a rede lançada até 800 metros da praia. Mas todos ajudam num sistema de camaradagem quando o lanço da tainha é anunciado. Uma cultura secular nas comunidades tradicionais de pescadores, principalmente nas praias do litoral sul do Brasil. É uma sincronia entre as canoas de um tronco só, a puxada de rede e uma coreografia de trabalho braçal e expectativas. Desta vez, foram poucas tainhas, mas isso não é o mais importante. A paixão pela tradição é o combustível para homens e mulheres esperarem pacientemente pelo peixe. Não é só pela parte financeira essa pesca, que vocês praticam? Isso aí é mais quase um divertimento. Eu gosto muito de estar aqui na praia, Porque quando dá, eles ficam contentes. Quando não dá também, é a mesma coisa, entende? Não fica assim, eu fui lá, não deu tainha e eu perdi de trabalho em outro, não é assim. Sim. Mas é muito bom, a turma gosta muito, tem uns aí que se bobear e fico tendo peixe por aqui por perto e fico a noite toda aí, olhando. É pelo prazer mesmo de fazer, E quando seca, então dá o cerco, então aí Aí mesmo que eles não querem sair mais daqui, É grito, é gente correndo? Gente correndo, é mulher, criança, tudo pesca, tudo faz parte, ajuda. O documentário Antes do Inverno mostra isso.
O fator econômico não é o mais importante para quem desafia o frio e o mar na captura da tainha. Nós, quando nos propomos a fazer esse trabalho, nós também nos propomos a falar de nós mesmos, né? Que a gente participa disso desde criança também. Então foi, não digamos que foi fácil, mas foi para nós, foi trazer para o público os segredos e os anseios e os conhecimentos desse personagem, o pescador artesanal. Isso está trazendo à tona a paixão, né, por essa atividade e que essa coisa ela tem que sim, em torno dessa tradição da pesca artesanal, você tem a volta, a recuperação de costumes muito antigos que já se foram. Paisagens, técnicas artesanais de pesca e sabedoria popular garantem esse espetáculo do inverno num esforço para durar ainda por muitos séculos. A pesca ela já está na identidade da nossa comunidade, ela já se fez em cima dessa prática, né? A comunidade bombinense. É uma herança indígena, a pesca com canoas de um pau só, e foi adaptada pelos povoadores, né? E aqui em Bombinhas toda a comunidade vive isso, né? Entre os meses de maio a julho, todas as famílias acabam se envolvendo com a pesca artesanal, seja os proprietários de ranchos, de canoas, ou seja a comunidade como um todo que vem para a praia para ver os lanços, para poder ver os cardumes. Em 2012, né, foi criada uma lei que tornava essa pesca, esse patrimônio cultural, referência na identidade do povo bombinense, né? Ela se tornou um patrimônio cultural imaterial. E no ano passado, a Fundação Municipal de Cultura encaminhou também para a Fundação Catarinense de Cultura a solicitação de registro da pesca artesanal da tainha com canoas de um pau só como patrimônio imaterial do estado de Santa Catarina, já que não é só em Bombinhas que essa pesca acontece, mas basicamente em todo o litoral. O lanço, ou também conhecido como cerco, é o momento que as canoas adentram ao mar. O vigia, que é a pessoa que fica no alto, avistando os peixes, ele faz sinal para os pescadores que estão na praia e após o vigia fazer o gesto do abano, né, as canoas dentro ao mar, aonde elas vão em encontro ao peixe, né? E geralmente esses peixes eles vêm num cardume muito grande e eles acabam fazendo o cerco ou então o lanço. É o momento que as canoas adentram ao mar e fazem o cerco, né? E após o lanço, os pescadores então puxam a rede junto com os camaradas e as pessoas que estão na praia. E uma curiosidade, muitas das vezes a rede ela pode vir tanto cheia como pode vir vazia. Das praias, a tainha ganha salas de aula. Como? A pesca artesanal da tainha se tornou tema importante em uma escola de ensino médio aqui do município de Bombinhas. Um processo que envolve várias disciplinas. O cerco da tainha na praia vira um espetáculo e chama a atenção de muita gente. Em sala de aula, ela também é estudada pelos alunos do ensino médio dessa escola de Bombinhas. O curso técnico de hospedagem também está formando os alunos para serem guias no roteiro da tainha no município. Envolve a história da pesca, a geografia, ciência, matemática. Professora, como surgiu essa iniciativa desse projeto? O turismo, né, que eles têm o curso técnico de hospedagem com esse enfoque no turismo e nessa articulação. Nesse contexto, o que a gente pensou? Por que não fazer um projeto no qual ele tivesse na sua essência o patrimônio cultural em voga, já que ele é uma matéria disciplinar, né, desse curso que eles fazem, de hospedagem e com esse enfoque no turismo. E por que não que eles pudessem fazer algo que não só aqueles que estão integrados na pesca da tainha, pelo seu laço familiar, como os que não conhecessem em absoluto pudessem conjugar informações no decorrer do processo. Então, nessa preocupação de trazer o conhecimento
da tainha, dessa pesca artesanal para dentro da escola, né, é de suma importância. Por quê? Para respeitar a cultura, para respeitar a tradição e respeitar o período, né, porque é um período que as regras são outras, as leis mudam, e como é que eles vão respeitar, sendo que não gera um conhecimento aprofundado e até uma vivência. Eu aprendi a respeitar e a me inserir nessa prática. Então, o ano passado eu procurei assistir aos cercos. Até esse ano mesmo, quando chegou no verão, a gente faz os trabalhos de veraneio, e eu estava caminhando sobre a praia e estava tendo uma pesca, eles estavam puxando a rede. Não era de tainha, obviamente, porque eu não estava na época, mas o legal é que isso puxou a atenção deles para em maio voltar aqui. Alguns argentinos conversaram comigo e eu disse para eles que em maio a gente tinha algo que era da nossa cultura. Então eles quiseram até voltar, perguntar informações, e isso me deixou feliz porque a tainha está abrangendo de uma coisa cultural para virar uma coisa turística, tendo um dos nossos enfoques que é tornar Bombinhas uma cidade para o ano todo e não só algo de veraneio. O projeto, que recebeu o Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, vai além da sala de aula, como nessa palestra dentro de uma das atrações culturais da cidade. Além da pesca da tainha, outras rotas paralelas foram traçadas, como conhecer os engenhos de farinha que são patrimônios culturais do município. No total são 12, onde 6 ainda continuam a produção. Esse processo de valorização e reconhecimento do seu patrimônio cultural, ele é muito importante. Ele te coloca no espaço e te coloca em contato com a tua identidade, né? Com o teu saber, o saber dos seus ancestrais, né? Como está interligado o engenho com o pescador hoje? Hoje a gente vê aqui no litoral que ele não tem uma distinção. Se você trabalha com engenho, você trabalha com a pesca, porque você come um pirão, né? Então, assim, são duas culturas que elas estão muito relacionadas. A gente não tem como separar elas. No posto de informações turísticas do município, que simula um rancho de pesca, os alunos colocam em prática toda a didática assimilada, para receber quem quer informação sobre o roteiro. A gente fica aqui esperando os turistas virem, e quando vem a gente faz o receptivo, mostra para eles como é que é a pesca, mostramos o que é cada coisa. Tu veio de fora, né? Tu veio de Blumenau. Como foi aprender e poder trazer isso para a rua para estar mostrando para outras pessoas? Foi muito interessante, por causa que era uma coisa que eu não tinha muito conhecimento e para mim era meio que perdido. Eu achava que era, sei lá, é só uma pesca. Mas a gente aprende que vale muito e que a cultura tem que continuar, não pode se perder. A pesca da tainha ela é patrimônio tanto no estado de Santa Catarina como em Bombinhas. E é uma das tradições mais marcantes na comunidade. Então só existe o respeito se há o conhecimento. Então os alunos aprendem em sala de aula, é feito várias capacitações contando a história e eles acabam passando isso para os visitantes e os turistas. Então é um atrativo a mais para a cidade. Daqui a pouco você vai ver a preocupação com o estoque pesqueiro da tainha e um produto de exportação, a ova do peixe. Um dos grandes desafios dos pesquisadores e do governo brasileiro é o controle da pesca da tainha para a frota industrial de captura. Os peixes correm o risco de diminuição dos estoques pesqueiros. Medidas sempre geraram polêmica, mas para a temporada de 2018 foi estabelecido um sistema de cotas. A captura não pode ultrapassar 3.800 toneladas. Depois de 5 dias no mar, essa traineira, tipo de barco para a pesca da tainha, chegou com 75 toneladas de peixe no porão. A captura, feita entre o município gaúcho de Torres e Araranguá, no sul de Santa Catarina, foi considerada um sucesso. E o trabalho continuou no descarregamento nesse cais em Itajaí. Limpas, as tainhas ganham um mercado consumidor regional e de grandes centros. Considerada explotada, quando se tira mais recursos da natureza do que a capacidade de regeneração, os estoques pesqueiros da tainha correm risco de entrar em colapso. Por isso, pela primeira vez, em 2018, foi estipulada pelo governo federal a cota de captura. Nós temos muito peixe no mar com uma cota muito pequena. O peixe que nós vimos aí fora, em alto mar, você não tem noção do peixe que tem. E não podemos matar o peixe por causa dessa cota, que é muito pouca cota para nós. Pela parte dos órgãos ambientais, devia ter mais pesquisa sobre esse peixe, porque eles não têm noção da quantidade de peixe. Mas levantamentos feitos por instituições como a Universidade do Vale do Itajaí
e a Universidade Federal de Rio Grande apontam a necessidade de controle. A cota faria com que nós não ultrapassássemos o limite sustentável da pescaria, ou seja, uma segurança biológica da população natural. Que não pode esquecer que a pesca é diferente de outras atividades, né, onde se explora um recurso natural, porque nós não controlamos as variáveis. As variáveis estão na natureza, né? Então, uma das formas de nós controlarmos a exploração do recurso é limitar o esforço de pesca sobre o recurso, ou seja, a capacidade de pescar. E a cota limita esse esforço, né? Tanto que a cota é usada por vários países do mundo, né? Não só países desenvolvidos, mas nossos vizinhos da América do Sul, como a Argentina, Chile, Peru, usam a cota como um instrumento de garantia de sustentabilidade biológica. Nós precisamos de melhores dados? Sim. Precisamos saber a real captura, a real abundância? Sim. Mas vários estudos independentes, vários estudos, inclusive na época lá em que o IBAMA, por exemplo, trabalhava com as pescas e tinha os seus grupos de estudos, já indicava essa redução, levando a espécie já em 2005 a classificada, né, como uma espécie sobreexplorada, ou seja, é quando a pesca está acima dos níveis sustentáveis para o estoque reprodutor. De que forma que o governo ele vai monitorar essa cota e esse limite de captura? É uma situação nova, né, para a tainha no Brasil, né? Então, assim, na verdade vai ser um experimento mesmo, ou seja, como que vai se comportar a questão do próprio setor pesqueiro em relação a elas, né? Ou seja, como que ele vai trabalhar com essa possibilidade do quê? Então, nesse caso dessas cotas, elas vão estar associadas ao SIG-CIF. O que é o SIG-CIF? Né? É justamente a entrada do pescado dentro da indústria. É necessário um CIF. Na região de Itajaí, que tem a maior frota de embarcações industriais do país, foram 27 dos 50 barcos licenciados para a pesca da espécie. Vai favorecer um trabalho muito bom de educação. O que é isso? Porque a gente sabe que todos os anos vai ter 50 barcos para trabalhar, vão fazer uma grande reunião no final do período, ou seja, setembro, outubro, para ter uma avaliação. Consequentemente, vamos ver se foi prejudicial ao estoque ou não foi, porque nós temos um valor regulamentável da questão sustentável. Se foi 2.500 toneladas, é suficiente? Foi bom? Não, não foi. Então, reavalia a questão da cota para que ano que vem possa cada vez mais ter uma questão sustentável para todos os barcos pescar. O plano de gestão iniciou em 2014 com 60 embarcações. E gradativamente a frota industrial ela vai ser reduzida em 20%, desde que seja o plano de gestão seja mexível, ou seja, estudável. O governo não fez a parte dele, que é fazer o estudo a cada ano. Consequentemente, a frota industrial ela foi sempre prejudicada. O que a gente solicitou, junto com o artesanal, junto com o anilhado, para que possamos todo ano fazer essa avaliação, e isso sim é um plano de gestão para nós cada vez mais, ou seja, controlar a espécie que nos prejudica a nossa pesca sustentável do futuro. O estoque pesqueiro tem algumas características importantes. Ele deve haver biomassa disponível, você deve ter acesso, ou seja, acesso a essa biomassa, a remoção dessa biomassa, e ele deve ter um significado econômico, ou seja, deve ter um comércio associado a ele. Você compra esse peixe que é pescado. Se você não tem comprador, você não pesca, né? Então este é um estoque pesqueiro, ou seja, um estoque explorado comercialmente, né? Ao mesmo tempo, um estoque pesqueiro tem características genéticas peculiares que dão a ele parâmetros populacionais diferenciados, ou seja, um estoque pesqueiro ele tem organismos que cresce de uma determinada forma, tem mortalidade de uma determinada forma, ou seja, eles são uma unidade em que você faz gestão sobre ela. Não resta dúvida de que a tainha é admirada e reina absoluta na temporada da espécie, principalmente no sul do país. Mais admirada ainda é a ova, que muitas vezes vale mais que o próprio peixe.
pode ser consumida in natura ou transformada em um produto de exportação, conhecido como o caviar brasileiro. Do descarregamento até a limpeza, a tainha guarda um tesouro, retirado tão logo chega nas indústrias de manufatura do pescado. A ova é cobiçada e move um comércio à parte. Pode chegar até 80% a mais do que o preço do peixe inteiro. Exportadas, rendem divisas, valorizando ainda mais a pesca da espécie. Desde 2009, esse empresário importou da Europa a ideia de transformar a ova em um produto fino, a botarga, palavra em italiano que traduz o processo que o produto passa. O negócio surgiu de uma dificuldade em exportar a ova in natura. Eu já exporto ova de tainha congelada, fresca, há mais de 15 anos. Em 2008 eu tive fiz uma safra onde eu fiquei com uma ova congelada, umas 60 toneladas de ova de tainha congelada, sem poder exportar, em função da crise da Europa e crise cambial aqui no Brasil, eu fiquei com essa ova estocada. O Sérgio é especialista em botarga. Trabalhou nos países banhados pelo mar Mediterrâneo, onde a ova desidratada é uma iguaria fina. A ciência para a transformação é simples. Sérgio, assim que o produto chega aqui, quais são os passos que ele vai sendo submetido até que seja transformado na botarga? Exato, essa transformação da ova para a botarga ocorre da seguinte forma: ela chega para nós in natura, congelada, como ova de tainha, e o primeiro passo, ou seja, é descongelar. O segundo passo é limpeza, né, o toalhete das vísceras, tirando o sangue, extraindo da ova. O terceiro passo é a salga, né, com sal fino, refinado. E aí você deixa em tempo de 1h30, 2 horas, isso depende do tamanho da ova. E aí o quarto passo, depois de 1h30, 2 no sal, é a limpeza, é tirar o excesso de sal, porque o sal ele serve para desidratar a ova. E aí você retira o excesso do sal na água, está pronta para ser levada na estufa, para permanecer durante 4, 5, 6 dias até mesmo, dependendo do tamanho também, na estufa para secar ela. O pesquisador da Univale, Paulo Schwingel, especialista em recursos pesqueiros, diz que a valorização da ova não interfere no risco de colapso do estoque da tainha. Obviamente que esse é um segmento da indústria, né, que cresceu nesses últimos anos, né, e isso levou a um maior interesse à pescaria. Ao mesmo tempo, não pode se esquecer que, havendo ou não essa indústria, operando ou não, a pescaria da tainha, ela continuaria operando, ou seja, a remoção da biomassa iria continuar. Na verdade, essa indústria ela tem a capacidade de gerar mais empregos, né? Isso seria bom. O que nós temos que controlar, né, é a capacidade do estoque responder a essa remoção. Ainda sobre a demanda, o produto, depois de fabricado aqui, ele é enviado para comércios e também para a parte da culinária, né? Sim, principalmente para a área de chefes de cozinha, de restaurantes. Ele é muito apreciado aqui no Brasil hoje. Os melhores chefes hoje, Alex Atala, Roberto Sudibrac, Roberto Ravioli, enfim, uma gama de chefes aí hoje renomados, Claude Touragot, Felipe Bronze, todos são nossos clientes hoje. E aqui o Marlos vai explicar pra gente como que são feitas as receitas com a botarga. Marlos, o que vai ser preparado hoje? Então, a gente vai preparar um atum com ovo de codorna, botarga, azeite trufado e flor de sal. Esse prato, ele é uma criação aqui do restaurante ou já é tradicional? É uma criação nossa, é um prato mais na pegada de fusão da culinária japonesa aí. E é um prato que tem vendido muito, todo mundo gosta, bem legal. Então, pessoal, a gente vai preparar aqui uma receita de atum, que a gente vai dar uma leve selada nele. E agora a gente vai cortar em lâminas não muito grossas. Fiz um ovo de codorna mal passado aqui numa frigideira antiaderente e depois usei um cilindro para cortar ele e deixar ele bem redondinho. Um fio de azeite trufado em cima dos ovos também. E agora a nossa botarga. Vou usar aqui algumas flores comestíveis também, só as pétalas dela.
Esse foi o prato que a gente preparou hoje, né? Espero que toda a tua equipe goste aí e é isso aí. Na área da culinária japonesa ali, a gente tem o karasumi. O karasumi nada mais é que a ova da tainha curada no saquê. O que acontece? O fato curioso dela é que quando um casal jovem acaba de se casar, de criar o matrimônio, ela é dada como presente em simbologias, dizendo que o casal vai ser muito fértil por ser uma ova, então eles entregam como presente, dizendo sobre a fertilidade, né? Essa é uma curiosidade muito interessante da parte asiática.